O vídeo de hoje não vai ser tão denso quanto a maioria dos vídeos que eu coloco aqui no canal, cheio de coisas mais técnicas, de composição, mas você pode ter certeza que em relação à qualidade e a quanta coisa você vai conhecer, vai agregar muito na sua carreira como compositor. Eu vou mostrar para você 5 livros essenciais de composição, e são livros que você conseguir ler, vai mudar realmente sua vida, vai mudar tudo que você entende de composição. Não são livros mentais, livros decoreba, são livros realmente muito práticos e livros que vai mudar o jeito que você pensa a composição, vai te dar mais objetivos, vai te deixar mais orientado. São os livros, por exemplo, que eu uso no meu curso online, que eu uso nas minhas mentorias. Então são livros realmente muito práticos, livros para você realmente conseguir compor de uma maneira muito fácil e rápida aí. Então, se você quer conhecer esses livros, vem comigo para o vídeo de hoje. Eu vou passar hoje para vocês, então, livros de diferentes estilos, de diferentes vertentes, desde livros mais filosóficos, que você vai ajudar você a se inspirar mais, a entender melhor qual que é a cabeça de um compositor. Isso para mim sempre foi muito importante, não só essa parte teórica, né, técnica, mas também como que pensa um compositor. Então eu vou passar livro de todos os tipos para vocês, vou passar também livros mais técnicos, né, para vocês conseguirem estudar em harmonia, contraponto, arranjo, tudo isso. Então fica aqui que eu tenho certeza que vai agregar pra caramba para você e você vai entender que existe sim vários livros sérios, vários livros práticos que não fica nessa teoria mental que a gente sempre acha por aí, de grandes músicos que já existiram, né? Que tá ajudando todos os grandes compositores hoje em dia, assim como me ajudou, assim como ajuda todo mundo que trabalha profissionalmente com composição. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é esse livro aqui, do Murray Schafer, né? Esse livro, como eu estou dizendo, ele é um pouco mais filosófico, ele é quase espiritual, eu poderia dizer para você. Então, Murray Schafer, A Afinação do Mundo, né? O que ele está falando dentro desse livro aqui? Ele está falando sobre como que o ser humano sempre captou a música dependendo do lugar que ele vive mesmo, que a gente nasce, né? E isso é super importante. Para você ter noção, eu tô lançando um disco agora, já lancei 2 músicas desse meu novo disco, vou lançar uma agora em dezembro, né? Fica de olho também, vai ter no Spotify, se você procurar já as outras músicas, Spotify, Deezer, o YouTube Music, todos tem lá em todas as plataformas essa música, né? Esse disco foi inspirado em vários lugares que eu fui na minha vida, lugares pelo mundo, Índia, Europa, Brasil, vários lugares que eu conheci na minha vida. E esse livro me ajudou muito, por quê? Porque ele fala como que a gente consegue extrair do lugar que a gente nasceu, do lugar que a gente vive, como que sempre o ser humano fez isso, né? Extrair a verdadeira música. Então eu gosto de começar por ele porque é algo muito verdadeiro que ele está falando. Ele está falando sobre paisagens sonoras, é o que ele mais diz aqui. Então, o mundo já pode trazer pra gente uma paisagem sonora, entendeu? E aí depois, claro, com os outros vídeos que eu vou mostrar, você vai saber quais conceitos, quais técnicas utilizar, né, para fazer toda essa transposição aí do mundo da música para o mundo real. Eu gosto muito de falar para meus alunos, tanto do meu curso online, quanto da mentoria, quanto aqui para vocês, os seguidores do canal, que quando vem uma inspiração para mim, ela é como se fosse realmente um portal do mundo da música que se abriu. Então, a partir disso, eu tenho um método de arquétipos que eu criei, né? As primeiras aulas do curso online já falam disso, que é o quê? Um método para você conseguir pelo menos ter uma direção para onde você vai. Então, que direção que eu vou tomar nessa inspiração que me veio? Uma inspiração, claro, é algo muito subjetivo, é um sentimento junto com uma ideia, uma vontade de expressar alguma coisa. Se a gente já tem essa noção de aonde ir, né, a gente faz conexões com outros músicos, com outras músicas, isso que é esse sistema de arquétipos que eu criei. A partir disso, você já consegue, então, saber pelo menos por onde você vai, qual que é o seu caminho. E depois, claro, aprender a trabalhar com todos os conceitos, todas as ferramentas, né? Que é o que eu mais ensino aqui no canal, como também no meu curso online, né? Que eu digo, eu tento sempre fazer os alunos serem autênticos, meus alunos do curso online, da mentoria também. Então, você sendo autêntico, você vai se destacar do mercado, sendo autêntico, você vai conseguir expressar exatamente aquilo que você quer. Então eu não fico ensinando formulinhas prontas, baratas que a gente acha por aí na internet. Faz 4 compassos, pega esse tanto de acordes e cria em cima.
Não, para você dominar realmente todo esse processo, desde a inspiração até a criação da sua música, até passar para o ouvinte, isso sempre de maneira muito justa, eu gosto de dizer, né? A música passar por você de uma maneira verdadeira, você não usar a teoria como uma muleta e simplesmente falar, aqui tá certo assim ou não. Às vezes ninguém nem descobriu se está certo ou não alguma coisa que você pode ter criado, mas a gente pode saber se está coerente. E isso ele fala muito nesse livro, né? Como é que a gente busca coerência, como é que a gente trabalha, né? Os compositores sempre compuseram a partir de onde a gente vive. Ele vai falando, começando a chegar no século XX, e aí no século XX começam a ter muito mais ruídos, a cidade, então vem as músicas eletrônicas, e aí você vai vendo o que aconteceu mesmo na história, é super interessante isso. Ele fala sobre, por exemplo, tribos do deserto. Por que a música é diferente de tribos que estão numa praia? Ou dos moradores dos países nórdicos, que tem uma neve super densa, e os moradores dos Alpes, né, que tem uma neve mais rala. Então, tudo isso ele vai conectando com a música. Isso é muito interessante. Eu acho que é o primeiro passo para você já entender onde você quer chegar com as suas inspirações, né, com as suas composições. Só vou fazer um adendo rápido, no final desse vídeo eu vou mostrar melhor dentro do meu curso online e tudo isso, mas só um rápido adendo que até agora dia 30 de novembro, né, então domingo 30 de novembro, você que tá vendo esse vídeo agora, eu tô com um Combo Black. O que é esse Combo Black? É o Combo Black Friday, que todos os meus cursos, você vai ter acesso a todos os meus cursos, o de composição, o de arranjo, o de teoria. O de teoria é a teoria aplicada à composição, que se chama música na prática. Então eu sempre estou fazendo aplicações reais na composição de todas essas coisas técnicas de campo harmônico, cadências, tudo isso. Então é um curso bem específico para compositores, não é uma teoria mental. O curso de letras também, então composição, arranjo, teoria e letras. O de composição tem tudo lá dentro, desde você saber como desenvolver suas ideias, até fazer umas, claro, obviamente, músicas completas, trabalhar com harmonização. Além disso, tem módulo de contraponto, módulo de modos gregos, módulo de produção musical, para você poder saber trabalhar nesses programas que eu sempre mostro aqui no canal, esses programas de produção. Tem módulo de análise de músicas, marketing digital, treinamento auditivo, para você ter um ouvido interno organizado. Marketing digital, obviamente, para músicos, né? Para você lançar suas músicas, tudo isso. Então, só o de composição já é super completo. O de arranjo, para você aprender o idioma dos instrumentos. Então, qual que é o idioma da bateria, do baixo, da guitarra, do piano, até para formações maiores, orquestra, big band. Tem um módulo só de harmonização moderna para big band, orquestras. Então, um curso também super completo. O de teoria eu já expliquei. O de letras, para você pegar todas as estruturas que a gente viu nos outros cursos e saber colocar as letras de maneira coerente, saber fazer rima, fazer um refrão, a ideia principal da letra, falar sobre prosódio, sobre tudo. Então, com esses 4 cursos você tem como é que eu posso dizer? Um universo completo da composição. Além disso, esses 4 cursos no Combo Black estão com 10% de desconto no valor total deles. E além disso, você tem ainda 6 meses, isso gratuitos, de suporte comigo. Quando você entra no curso, você pode pagar uma mensalidade para participar desse suporte. É um suporte individualizado, onde você pode mandar qualquer dúvida, qualquer composição, qualquer exercício lá dentro do curso que você esteja fazendo, de contraponto, de composição, seja lá do que for. E eu vou fazer correções, responder para você, não simplesmente com mensagens de voz pelo WhatsApp, mas realmente abrindo aqui meu programa de produção, corrigindo para você e mandando mini aulas para cada aluno. Então, cada aluno recebe, dependendo da pergunta que fez, aulas gravadas específicas para aquilo. Então, é um suporte super completo. Então, além de tudo isso que eu falei, então, os 4 cursos com 10%, o suporte e tudo isso que eu disse, ainda tem o acesso vitalício. Você vai ter acesso vitalício a todos os cursos. Então, um combo imperdível, viu? Se você quiser saber, eu deixei o link aqui embaixo, né? Tem o meu link também do combo, tá escrito Combo Black. Tem outro link do curso. Lá dentro você vai entender super perfeitinho como é que funciona o curso de composição. E você vai também ter o meu link do WhatsApp, que você pode fazer qualquer pergunta pra mim, qualquer dúvida que você tenha, beleza? Mas vamos aqui continuar com a aula. Eu quis dar esse adendo pra você não perder essa oportunidade mesmo. Então a gente vê esse livro, como eu disse, né? Bem bacana o jeito que ele mostra, né? Todas as coisas assim. Se a gente for ver o índice aqui dele, a gente consegue, né? Já de começo tem essa xilogravura super interessante que é do Robert Flush, né? Essa xilogravura de 1616. Ele tenta mostrar aqui o mundo etéreo da música, as matérias mais leves, descendo via proporção,
virando matérias mais pesadas aqui. Então aqui você vê que tem, né, terra, água, ar, fogo, aqui começam os signos, e aqui as proporções musicais aqui em cima e tal. E aqui como se fosse Deus afinando o mundo, né? Então você vê já o que ele tá querendo passar nesse livro. Essa figura eu acho tão importante pra minha vida que eu tenho uma tatuada até nas minhas costas aqui. Eu acho realmente genial, assim, essa figura, eu acho sensacional. Então ele vai falando sobre tudo isso. Então as primeiras paisagens sonoras, olha, ele fala paisagem sonora natural, os sons da vida, a paisagem sonora rural, do vilarejo à cidade, então ele vai mudando, revolução industrial, revolução elétrica, aí ele começa música, paisagem, música, paisagem sonora, mudanças na percepção, aí ele fala sobre a notação musical, percepção, morfologia, ele fala muitas coisas, simbolismo, ruídos, audição, ritmo na paisagem sonora. Então é um livro que ele depois vai até adensando mais, mas é super interessante se você quer se expressar de maneira verdadeira mesmo, beleza? Vamos para um outro livro que eu falo o tempo todo aqui no canal. Esse eu falo o tempo todo para meus alunos também do curso da mentoria. É esse livro aqui, ó, do Igor Stravinsky, Poética Musical em 6 lições. Esse livro é um pouco mais difícil de achar, né? Mas se você procurar, acho que você consegue. Nesse livro, ele é super fininho, mas são aqueles livros finos e super densos, né? Isso daqui é uma palestra do Igor Stravinsky, que foi um dos maiores compositores da história, né? Ele foi, com certeza, um dos mais autênticos que já existiram. O cara foi um gênio, um revolucionário na música. E ele faz umas palestras numa faculdade da Califórnia e foi transcrita essas palestras, desculpa. O que ele fala nesse livro aqui? Ele vai falar sobre o processo composicional dele. Então, por isso que é meio denso, ele é bem filosófico, ele entra bastante em vários detalhes, então não é uma coisa tão simples de você ler rapidinho, assim. Dá pra entender, não tem teoria praticamente aqui, mas ele tá falando sobre o processo composicional de um dos maiores compositores da história. Ele fala muito sobre a unidade e variedade, então, né, a unidade, que é um dos princípios da composição, eu falo sempre aqui no canal isso. Então a gente tem uma unidade, aí a gente tem a variação dessa unidade, que é o jogo da composição. Você criar unidades e variações dessa unidade. Quando você pega essa manha, você vai compor o que você precisar. Qualquer coisa que vier na sua cabeça, você vai saber cada vez melhor como fazer esses contrastes, esses desenvolvimentos. Ele fala coisas super legais, por exemplo, uma frase que ele fala aqui: na hierarquia dos anjos, o último deles toca apenas uma nota, ele fala. Isso é super interessante a gente pensar, então não é ser complexo, mas é saber dar sentido às suas músicas. Eu tenho muitos alunos que entram, né, no meu curso, na mentoria, e falam assim: professor, vê se essa música tá boa. Às vezes a música tá perfeita, o cara faz uma música por orquestra, ela tá perfeita na harmonia, em toda a parte do arranjo, beleza. Mas não tem sentido, ele estudou um monte de coisa, mas ele estudou o mais básico, que é você dar sentido às ideias, você fazer melodias com sentido, não ficar pondo um monte de coisas teóricas, de ego mesmo, que eu disse, é tirar o ego da frente. A teoria tá pra te ajudar, não pra bloquear as coisas. Então a pessoa vai me manda um monte de coisa, um monte de notas que não tem sentido no final. Então aqui o Stravinsky tá falando muito sobre isso, tá falando muito como fazer desenvolvimentos, como pensar como um compositor profissional de verdade, e como melhor, mais do que isso, né? Você conseguir realmente se expressar, você se expressar como um compositor autêntico. Então, o que ele mais fala dentro desse livro, ele mostra diversos exemplos, ele vai falando de outros compositores, ele fala muito para os alunos, vocês ficam, que acontece muito com galera aqui também no canal, vocês ficam muito pirando nessa coisa de harmonia, de entender tudo de harmonia. O que vocês têm que entender é a melodia, vocês têm que dominar a composição melódica. Porque daí você já vai ter uma noção total do que é harmonia. A própria melodia vai pedir uma harmonia suspensa, uma harmonia mais conclusiva. Então, essa é a ideia de como o compositor tem que pensar para conseguir extrair o melhor dele. Então, Poética Musical em 6 lições. Agora, eu falei de 5 livros, mas eu vou falar, na verdade, de 4, que é um só. Porque eu vou falar aqui uma tetra, a gente poderia dizer, do Arnold Schoenberg, que foi provavelmente o maior estudioso da música ocidental. Ele foi pelo menos o cara que mais produziu coisas assim, que são importantíssimas, né? Eu sou formado em composição, na minha faculdade o que eu mais via era Arnold Schoenberg. Então tudo que a gente pensa de harmonia, mesmo a harmonia funcional, tá baseada no Arnold Schoenberg. Por quê? Porque ele estudou todos os músicos antes dele, ele é da virada do século 19 pro 20, né? 1800 e pouco até 1900 e pouco, assim, pensa assim, 1800 e tantos, né? Até 1900 e pouco. E ele pegou essa mudança, ele na verdade foi o precursor, né? Ele não inventou isso, mas ele inventou o primeiro sistema que a gente chama de atonal.
Eu prefiro chamar de pós-tonal. Também vou mostrar um livro sobre essa época pós-tonal, quem gosta disso também. Então o Arnold Schoenberg, ele foi um dos maiores, se não foi o maior, né? E um dos maiores compositores, ele era um baita compositor, o Schoenberg, né? Então começando por esse livro aqui, né? Fundamentos da Composição Musical, do Arnold Schoenberg, beleza? Esse livro, ele é mais fácil de achar, às vezes ele esgota, mas é mais fácil de achar. Esse livro é o que eu me inspirei, o que eu me baseei realmente para fazer o meu curso online. Então eu me baseei em tudo que ele está passando aqui e passo no meu curso online de uma maneira muito mais objetiva, sem perder conteúdo, mas fazendo sempre paralelos com a música mais moderna, música popular, né? Porque ele fala bastante de música erudita aqui. Nesse livro ele vai mostrar todo o passo para você ser um compositor, mas agora pensando mais tecnicamente. Então, motivo musical, como desenvolver motivos, como criar frases antecedente, consequente, períodos, como fazer partes da sua música, tudo super detalhado, mostrando exemplos de Beethoven, de Bach, ele mostra bastante exemplos das sonatas do Beethoven, né? E aí ele vai explicando exatamente passo a passo para você ir construindo sua música completa. Claro, harmonização, condução de vozes, a ideia de acompanhamento, que a gente fala motivo do acompanhamento, tudo isso, como fazer acompanhamento com diferentes instrumentos. Aí ele fala um pouco de uma parte mais filosófica, a gente pode pensar de treinamentos para você, né, bons treinamentos para você ser um compositor, expressividade e caráter, ele fala. Ele fala sobre melodia vocal e instrumental, que eu também sempre estou falando para os alunos, não adianta você que você faz letras, não adianta você se prender só nas letras, você tem que realmente conseguir entender essas estruturas musicais e depois colocar a letra. Só se vê qualquer música, que são estruturas musicais que se repetem com letras diferentes. Então ele está passando por tudo que você imagina. Chega depois nas formas musicais, então scherzo, minueto, né, que a forma é como se fosse o mapa da música, então as partes da música, né, como fazer, como é que fala? Transições, que é uma dificuldade que todos os meus alunos têm. Eu também sempre tive essa dificuldade, até estudar bastante isso. Transições mesmo, de parte para outras. Como é que eu vou para uma outra parte? O que eu faço numa outra parte? Ele fala sobre formas desde mais simples, formas ternárias, mais simples, até prelúdio, tema com variação, formas inusitadas, formas de sinfonia, então rondó, allegro de sonata. Ele fala tudo, assim, que você precisa saber para composição. Então, um livro super interessante, super, né, como é que eu falo? Importante para você conseguir ler também. Fundamentos da Composição Musical, do Arnold Schoenberg. Agora, eu vou falar sobre um outro dele que muita gente conhece, é o Harmonia, né? Então, esse é a Bíblia da Harmonia, né? Esse livro aqui do Arnold Schoenberg. Harmonia, do Arnold Schoenberg. Esse é o mais famoso, esse você acha para vender mais fácil, assim. Esse livro, ele é super completo, né? Dá para ver que ele é bem grandão mesmo, né? E ele é super completo. Ele vai falar desde as partes também mais filosóficas, até as partes estéticas, até as partes históricas. Então, você precisa ter um background musical. Muita gente se perde um pouco porque ele vai dando exemplos de outros músicos, outros artistas. Então, você precisa ter um conhecimento musical para entender tudo que ele está passando. Ele fala muito sobre essa parte mesmo que eu falo sempre aqui, a jornada do herói, como que as escalas, os campos harmônicos foram forjados, eu gosto dessa palavra assim, forjados pelo ser humano a partir da série harmônica. É algo que eu falo em vários vídeos aqui, várias aulas. Então a série harmônica, a gente organizou um fenômeno cósmico mesmo, poderia dizer, um fenômeno físico, para a gente conseguir criar a escala, organizando esse fenômeno que é natural, né, em qualquer instrumento musical, numa corda, né? E depois como que a gente criou o campo harmônico, ele vai entrando bem nisso, você vai entender perfeitamente o que é harmonia, por que ela existe, de onde ela vem. Você vai entender o porquê da condução de vozes, que é uma luta minha aqui, eu explicar isso pra vocês. A galera fica achando que acordes são tudo bloquinhos, fica decorando aquelas sequências de acordes. Isso não leva a nada para quem quer compor de verdade algo autêntico. Então você tem que entender isso daqui, condução de vozes, como trabalhar cada nota do acorde sendo conduzida para o próximo acorde. Porém, ele é cheio de filosofias, tal, mas ele é muito prático, ele passa vários exercícios, ele vai explicando cada conceito, né, de maneira mais filosófica, mas aí ele uma hora chega e fala, então faça tais exercícios. Então, super legal esse livro. Se você conseguir ler ele, vale a pena. Você vai ter uma base absurda de harmonia, né? Então, esse livro aqui, Harmonia, do Arnold Schoenberg. Agora, outro livro é esse daqui do Schoenberg também, Exercícios Preliminares em Contraponto, né? Então, esse livro, deixa eu deixar um pouquinho para vocês verem, né? Exercícios Preliminares de Contraponto.
Esse livro, claro, ele tá baseado no contraponto clássico do Fuchs, né? Que é um cara bem antigo, se não me engano, de 1600 e pouco, assim. Mas ele tá passando exercícios práticos de contraponto, né? Então, a leitura do Schoenberg nunca é tão simples, mas aqui ele tá tentando passar de uma maneira super prática, mais do que vários outros livros dele. Então ele fala, ó, contraponto primeira espécie, ele vai mostrando todas as regrinhas, né? Contraponto segunda espécie, terceira espécie, quarta espécie, eu já vou falando pra vocês, mas quero explicar um pouquinho o adendo, o que é contraponto. Aqui no canal tem uma playlist só de contraponto, então se você quiser entender mesmo mais a fundo, entra nessa playlist. Mas o contraponto é a arte de juntar melodias, a gente fala. Então você que gosta de fazer, compor, muitos alunos falam, nossa, eu nem sabia que era contraponto, mas eu já tentava fazer isso. Juntar vozes, uma coisa acontecendo aqui, outra aqui, ela se entremeando, né? E essas espécies, normalmente quando a gente vai ver sobre ela, o que são as espécies? São níveis de estudo do contraponto. Então você começa na primeira espécie, claro, né? Assim, não vai começar na terceira, né? A primeira espécie, como a gente ouve normalmente é assim, a primeira espécie é nota contra nota. O que quer dizer isso? Você tem um cantus firmus, que é nada mais nada menos que uma melodia dada. Ele dá essas melodias aqui, num momento aqui ele dá essas melodias. Lá na playlist eu já deixei as melodias em MIDI para vocês, para facilitar a vida de vocês. Então são melodias que ele dá, de notas de 4 tempos. Não é umas melodias bonitas, é pra você treinar contraponto. Contraponto, muito tempo do contraponto que você vai estudar são só exercícios, não são composições que você vai estar fazendo. Em cima dessa melodia que ele deu, pondo ou a voz de cima ou a de baixo, mas quero dizer, baseado nessa melodia, você vai fazer os contrapontos, que é o seu exercício. Você nunca vai mexer nesse cantos firmes, ele vai ser uma coisa sagrada, você pode pensar assim. E aí a primeira espécie a gente pensa que é nota contra nota. Então você vai fazer uma nota contra outra do cantos firmes, você vai fazer outra do seu contraponto e tal. Mas é mais do que isso. A primeira espécie você vai entender o que são as dissonâncias e consonâncias. Ele vai explicar aqui o que você vai poder usar e o que não pode usar. Segunda espécie, você vai fazer 2 notas contra uma do cantos firmes. Você vai compor 2 no contraponto. Aí você vai começar a saber utilizar as dissonâncias, porque elas são super legais de utilizar, não é uma coisa ruim, a dissonância que vai dar um tempero especial para sua música. Então, como tratar as dissonâncias? Ele fala bem isso. Como que você entra numa dissonância e sai de uma dissonância? Terceira espécie são 4 notas contra uma. Só que não é também simplesmente 4 notas contra uma. Aí você vai estar aprendendo a arte da melodia mesmo. Como fazer linhas melódicas, como utilizar dissonâncias, notas de passagem de diferentes maneiras dentro dessa sua melodia. Como ele fala de não fazer saltos muito da melodia, de não fazer muitas linhas que vão para um mesmo lado, ou uma melodia que só vai para o agudo ou só para o grave. Então ele vai explicando todas essas regrinhas para você saber, como é que fala? Desculpa, compor boas melodias. A quarta espécie, ele começa a falar sobre a suspensão, que é um tipo de dissonância que você vai estar preparando ela antes. Eu adoro suspensão, é super legal, ainda mais quem gosta de orquestração, quem gosta de coisas mais parecidas com jazz, assim, uma coisa que, né, você vai dando tensões, relaxamentos. Essa suspensão, ela vai meio que... É uma dissonância deslocada, ela desloca as sensações na música. Aí você vai ter que estudar para entender melhor. A quinta espécie é meio que tudo que a gente viu antes. Você vai usar todos os tamanhos de notas, suspensão, tem até umas coisinhas novas. Mas é basicamente isso. Você vai fazer uma voz livre em cima do cantos firmes. Você não vai ficar mais pensando em tamanhos de notas. Você vai usar o que você quiser lá dentro, né? E depois também fazer 2 vozes livres. Aí, depois da quinta espécie, ele chega na tonalidade menor. Tonalidade menor ele vai explicar como que você usa de maneira profissional. Então, a escala menor melódica, a escala menor natural e a escala menor harmônica. Então, como é que você neutraliza as notas alteradas dessas escalas, para que servem? Tudo isso pra você saber cada vez melhor como utilizar. Eu gosto de dizer que o contraponto é a química das notas para mim. Para mim, se não é a mais importante, é uma das 3 mais importantes da composição. Você entender contraponto, assim, ó. Isso é, se você quer ser um bom compositor, você tem que entender disso, né? E aí depois ele vai, aplicação, né, cadências do cantos firmes, então começa uma coisa mais composicional mesmo. Depois modulações, modular de tons. Depois ele vem para agora contraponto a 3 vozes. Ele estava só em 2 melodias, agora 3 melodias. O cantos firmes e mais 2 melodias. Aí também, primeira, segunda, terceira, quarta espécie, quinta espécie. Aí ele fala também cadências, né? Tudo que ele viu nas 2 vozes. Depois ele começa a falar de imitação a 3 vozes, começa a falar de diferentes tipos de modulação um pouco mais complexas. E depois ele começa a falar coisas mais composicionais, cânone, fuga, tudo isso que aí você já entendeu no contraponto, você começa a compor mesmo com o contraponto. E depois ele começa 4 vozes, né? E aí acréscimos de vozes, então
realmente é bastante coisa que ele passa aqui. Esse livro é pra uma vida, se for ver assim, né? Agora, assim, o contraponto é o que eu digo. É bem difícil você conseguir estudar ele sem alguém te ajudando. Sem você ter o suporte de algum professor, alguém que já sabe bastante dele, porque é fácil você esquecer uma regrinha, fazer alguma coisa errada e não perceber. Então, eu digo pra você que vale a pena procurar alguém pra te ajudar a estudar contraponto, né? Digo isso pra você. Então, né, fica a dica aqui, né? Agora, esse outro livro do Schoenberg, para acabar essa tétrade do Schoenberg, Funções Estruturais da Harmonia. Esse livro aqui, ele é super denso, né? Ele é praticamente só exercícios, isso aqui é só aplicação mesmo. Ele não é tão grande, mas ele vai ter um monte de aplicações aqui dentro. Você vê que tem vários exemplos. O Schoenberg, ele era um cara bem cabeçudo, assim, né? Então ele tenta realmente mostrar todas as possibilidades que você pode ter de condução de acordes e modulações. E aí ele fala dos acordes errantes e vai chegando no pós-tonal. Então são vários exercícios que os alunos dele da faculdade... O Schoenberg foi expulso, né, da Alemanha pelo nazismo, porque falaram que ele fazia uma música estranha, né? Essas pessoas normalmente são muito fechadas, né? Eles não têm uma cabeça muito aberta, são meio pirados mesmo. E o Schoenberg teve que sair, né? Então, da Alemanha e foi para os Estados Unidos, como vários outros músicos. O Stravinsky, o Bartók e vários outros gênios aí, né? Porque os gênios não conseguem conviver com pessoas desse nível, assim, normalmente. Pessoas tão fechadas e dogmáticas, né? Como um nazista, por exemplo. Hoje em dia a gente está passando bastante por uma fase parecida, né? Então, o que acontece? O Schoenberg, ele tá mostrando aqui todas as coisas que você pode fazer, essas coisas que você pode conectar, todos com exercícios e como você fazer as conduções de vozes e tal. Então, esses alunos dele da Faculdade da Califórnia pegaram as aulas dele e fizeram um livro. E aí, depois mostraram para ele e ele aceitou. Falou, pô, ficou bom. Então, esses são exercícios da faculdade que o Schoenberg passava para os alunos dele de harmonia. Né? Tanto que o nome é bonito até, né? Fez funções estruturais da harmonia. É super detalhista, assim, é muito bom. Agora vamos lá para outros dois livros finais. Esse daqui que eu acho muito bom, Arranjo, do Carlos Almada. Ele tem vários outros livros, todos deles são muito bons, mas não dá para mostrar vários aqui, eu quis mostrar esse. Então esse Arranjo do Carlos Almada é muito legal. Ele vai mostrar na prática mesmo como que você coloca os instrumentos. Tanto que meu curso de arranjo é bem também inspirado nesse livro. Eu me baseei bastante no que ele mostra nesse livro aqui. E aí eu mostro dentro do curso de arranjo, você ouvindo. Então eu mostro exemplos, eu escrevo nos programas, tudo que ele tá falando aqui para você ouvir mesmo. Você não precisar transcrever a partitura. Eu facilito a vida de vocês, né, dentro do lado do curso. Então dentro desse livro ele vai falar tudo o que você precisa pensar, né? Ele começa então mostrando as famílias dos instrumentos, classificação, né? Qual cada tipo de instrumento, família das madeiras, das cordas, das teclas, da percussão. Ele vai explicando tudo isso, como organizar seu arranjo. Aí ele fala de articulação, tempo, caráter. Ele vai falando todas essas coisas assim, né? Ele fala sobre... Aí ele começa a entrar, né? Cada detalhadamente. Base rítmica. Ele fala sobre bateria, como escrever para bateria, como escrever para percussão, como escrever para baixo. Aí ele começa violão e guitarra. Tudo isso eu coloquei no curso online também, viu? Você quiser entrar no curso online de arranjo, tem tudo isso mostrando como fazer uma linha de baixo, de bateria para diferentes estilos, né? É realmente muito prático, assim. Depois piano, aí ele começa a falar sobre forma e planejamento, que é super interessante. Então você pegar e fazer, como planejar o seu arranjo, chegar em ápices, voltar, fazer todo um equilíbrio dentro do arranjo. Aí ele começa a falar das madeiras, então flauta, clarinete, saxofones, né? Vários tipos de saxofones, que o saxofone é madeira, porque o que são instrumentos de madeira? São os instrumentos, só a flauta que não é porque ela era de madeira, e ela é o primeiro dos instrumentos de madeira. A flauta é mais importante, ela é tipo espala dos instrumentos de madeira, de sopro. Na verdade, de sopro, né, da orquestra. E o saxofone... A flauta é de ferro, tudo bem, mas todos esses outros instrumentos que eu falei, clarinete, saxofone, corno inglês, oboé, vários desses instrumentos, eles têm a palheta de madeira para tocar. Por isso que o saxofone é considerado de madeira. Aí ele fala sobre solis, que é aquele módulo que eu falei que tem no curso online de arranjo, o arranjo na prática, que é um contraponto denso e moderno sobre, desde você escrever para 2 instrumentos até 3, 4, 5, ele mostra várias técnicas realmente de big band, coisas super legais, muito boas, assim, muito. Realmente é bacana entender disso aqui. Aí ele entra nos metais, então trompete, trombone. Aí ele fala depois sobre escrita vocal, né? Ele fala solis pro coral, né? Para escritas vocais. Aí ele fala sobre depois mais madeiras, oboé, fagote. Aí ele fala sobre melodia, sobre big band,
sobre transformações melódicas, variação, metais, ele fala mais ainda sobre trompa, tuba, tipos de background. Então, background, por exemplo, mais contrapontístico, background harmônico, background rítmico. Ele fala muita coisa. Cordas, textura polifônica, orquestra. Ó, não dá nem pra acabar aqui, ó. Harpa, percussão, segunda parte. Aí ele fala sobre vários tipos de percussão, sobre percussões mais populares do Brasil, sobre percussões, como é que fala, mais eruditas. Então, esse livro aqui, Arranjo, do Carlos Almada, completaço sobre arranjo. Muito bom mesmo. E o último livro que eu vou mostrar para quem gosta de música moderna, esse daqui, do Joseph Nathan Strauss, né? Deve ser Nathan, né? Joseph Nathan Strauss. E é Introdução à Teoria Pós-Tonal. O que ele está ensinando nesse livro aqui? Ele está ensinando sobre a música pós-tonal, que muita gente chama de atonal. Que, como eu disse, é a música que o Schoenberg, né? Que ele criou esse... como é que eu falo? Ele criou esse método, né? E o Stravinsky já compunha, nem pensando em tonalismo, Debussy, mas ele criou um método que é o dodecafonismo. Então aqui dentro ele vai mostrar várias coisas. Ele, por exemplo, a tabela dodecafônica, ó, ele fazia as operações dodecafônicas básicas, né? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu deixar mais aqui, ó. Então é dessas tabelinhas, cada número desse é uma nota. Você não tá mais pensando em primeiro, segundo, terceiro grau, não. Isso daqui são notas que qualquer música vai ser igual, não vai depender de tom, porque não tem tom, né? Ela é atonal, ela é pós-tonal. Então como você tirar variações dessas séries, fazer retrógrado, transposição, inversão, fazer tudo que a gente vê nessa música mais normal, entre aspas, né? Que eu falo pra vocês... Todas essas técnicas mais básicas de desenvolvimento de motivos, de melodia, de harmonização é igual para pós-tonal. Só que você vai pensar de um jeito diferente. Então ele vai ensinar a analisar a música pós-tonal, como utilizar a tabela dodecafônica, ele vai ensinar como que você consegue então também trabalhar fazendo as séries de notas, como que você consegue fazer harmonia pensando no atonalismo. Então um livro técnico de estudo mesmo, mas para você conseguir compor músicas pós-tonais, né? Músicas que usam outro tipo, né, é um outro sistema mesmo de composição. Beleza? Então, olha, os livros eu acho que foram esses que eu passei hoje. Espero que você consiga ler, que você goste dessas dicas. Eu tenho certeza que elas vão ajudar você. Não são livros banais que eu passei, que são livros super densos que, cara, você estuda nas melhores faculdades do mundo, os maiores compositores já leram esses livros. Nenhum deles é banal, nenhum desses que eu passei pra vocês, meio bobinho, assim, não é? São bem profissionais mesmo, na verdade. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco dos meus cursos desse Combo Black, beleza? Antes, quero dizer pra você que se você gostou do vídeo, não deixa de curtir o vídeo. Se você não segue o canal, siga o canal. Toda quarta-feira às 11 da manhã eu faço lives aqui no canal sobre vários tipos de coisas, sobre tudo sobre composição, teoria musical, arranjo, tudo que você imaginar, contraponto, seja lá o que for. Também, né, além de dar o like nesse vídeo, seguir o canal, ativa o sininho para não perder as lives e os vídeos novos. E compartilha com os amigos, né? Amigos que querem aprender composição, o canal aqui tá cheio de coisas legais. Beleza? Mas agora então vamos lá para dentro do curso para você entender melhor como que funciona. Bom, então esse é o Combo Black que eu falei para vocês. Então você vai ter acesso ao curso Composição na Prática, que é o último aqui de baixo, mas ele é o carro-chefe, eu já vou mostrar lá dentro. O de Música na Prática, que é o de Teoria Aplicada na Composição. Curso de letras e melodias, suporte exclusivo, que eu falei por 6 meses, você vai ter direto comigo esse suporte, e o curso de arranjo. Agora vamos lá, vou entrar um pouco, né, dentro desses cursos, por exemplo, de composição, então aqui, né, ó. Desde os primeiros passos eu falei daquela ideia que eu tenho, né, dos arquétipos. Isso daqui é a parte da produção do curso, viu? Vai aparecer diferente para você na hora que você entrar, mas só para você ver as aulas. Então, você vai aprender sobre os arquétipos, como descobrir sua identidade musical com esse sistema de arquétipos que eu criei, o mapa de uma música, frase musical, motivo, desenvolvimento de motivos, aula prática de desenvolvimento de motivos. O curso sempre é super prático, as próprias aulas já são exercícios, pensa isso. As próprias aulas já vão ser exercícios, assim. Desenvolvimentos motivos, depois aprender a desenvolver suas músicas. Criando as partes maiores, então, construindo a primeira parte da sua música, segunda parte, né, as frases musicais, tudo isso, para você ir fazendo frases maiores, parte A, parte B, conexões entre as frases, né? Depois acompanhamento e harmonia, então não só entender como harmoniza, mas condução de vozes, acompanhamentos de diferentes tipos desde piano até orquestra, né? Você vai fazer um acompanhamento, a orquestra pode acompanhar uma melodia. Então tudo isso, ó, aulão sobre como saber escala, harmonia de uma música, harmonização de melodias.
Depois, conceitos importantes, que eu falo, é bem baseado naquele livro do Schoenberg que eu falei, né? Fundamentos da composição musical. Então, caráter e expressividade, melodia vocal e instrumental, melodia versus temas, conselhos profissionais para treinamento, bem práticos mesmo. Depois, construindo composições completas. Então, as formas que eu falei, né? Desde as formas mais simples até prelúdio, tema com variação, grandes formas, né? De concerto, de sinfonias. Rondó, eu ainda ponho um adendo, música para trilha sonora, que ele não fala isso, né? Óbvio, então eu ainda falo sobre isso, que eu trabalho há vários anos fazendo trilhas sonoras para desde mercado publicitário, canais de YouTube, podcast, tudo que você imaginar eu já fiz para teatro, dança, várias coisas legais para curtas também, filmes, né? Aí a arte do contraponto, que eu falei que é o outro módulo. Então, aulas sobre, né, primeira, segunda, terceira, quarta espécie, eu vou colocar mais, vai ter a quarta espécie, a quinta espécie, que eu já vou colocar mais. E aí você, com esse suporte que você vai ter, você pode fazer os exercícios que estão sendo passados aqui, mandar para mim para eu corrigir eles pelo esse suporte. Então, como eu falei, você vai ter alguém do seu lado, né, para realmente estudar o contraponto de maneira certa. Modos gregos, né, que a gente nem falou hoje, mas são diferentes escalas para você dar diferentes sentimentos para sua música. Então, não entender só o que é modos gregos, mas aprender a compor com os modos gregos, né? Harmonia modal, exemplos de músicas em cada modo, análises, né? Treinamento auditivo, então como tirar músicas de ouvido, treinamentos reais, assim, exercícios práticos. Eu passo aplicativos para vocês treinarem e terem um ouvido interno organizado, conseguirem chegar onde vocês querem da maneira mais eficiente possível aí. Análise de músicas consagradas, né? Então, como eu falei, tudo isso que a gente viu analisado. Produção e gravação. Então, para você aprender a mexer em programas gratuitos, no Orquestra, que é gratuita, no Reaper, que é um programa de produção gratuito. Além disso, eu falo sobre home studio, tem um aulão com um profissional de estúdio, que fala sobre equalização, compressão, tudo que você precisa saber, né? Microfone, se vale a pena gravar com celular. E ainda para terminar, marketing digital para músicos, para você saber lançar suas músicas, conseguir, né, conteúdos que multiplicam seus fãs, conseguir fazer realmente anúncios para divulgar as suas músicas. Isso só no curso de composição, beleza? Aí a gente tem o de arranjo, onde você vai ter todos os instrumentos, classificação dos instrumentos, organização deles. Aí desde pequenas formações, sempre eu ponho exemplos, isso é uma coisa que não tem no livro do Carlos Almada, mas eu ponho exemplos, né, dos bateristas, grandes bateristas, percussionistas. Então eu ensino como escrever para bateria, ponho exemplos. Percussão, mesma coisa, baixo elétrico, violão e guitarra. Instrumentos de cordas exóticos, que ele não fala, eu falo aqui também. Piano, exemplos de piano. Então, aulão ao vivo para os mentorados sobre arranjo. Para o pessoal da mentoria, um aulão que eu fiz sobre arranjo, para vocês também entenderem bem na prática tudo isso. Instrumentos de madeira, a harmonização que eu falei, os soles, né? Então, ó, 2, 3, 4, 5 vozes, soles avançados. Instrumentos de metais, né? E sempre vai entrando coisa nova nesses cursos, galera. Sempre vou pondo mesmo várias coisas novas, assim. Agora o curso Música na Prática, que é um curso completo de teoria, só que sempre aplicado à composição. Então eu falo de som, de frequência sonora, mas eu já explico. Bom, o que a frequência sonora tal vai fazer num arranjo, numa composição? O grave, você tem que tomar cuidado, o agudo faz tal coisa. Então sempre eu mostro aplicações, né? Fundamentos, desde o mais básico, notas musicais, escalas, intervalos. Aí acordes, como fazer cifragem, aberturas, inversões, tudo isso que a gente precisa saber. Fundamentos da harmonia, então campo harmônico, modo menor, funções harmônicas, né, cadências, tonalidades, né, escalas dos campos harmônicos menores. Aí fundamentos da escrita musical, então tudo sobre partitura, claves, ritmos, né. Daí você tem o de letras, que é o menor, mas como escrever boas letras, como enriquecer sua composição. Então criar as estruturas da letra, escolhendo temas, desenvolvendo a ideia principal, né? Falar sobre métrica, rima, falo muito sobre prosódia, que é saber pôr a letra no lugar certo, né? E além de tudo isso, esse suporte que você viu aqui comigo, né? Que é 24 horas, que você pode ter a hora que você quiser aqui esse suporte. Beleza? Me mandar o que for que você tiver de dúvidas, exercícios que você esteja trabalhando para eu corrigir para você. Então acho que é isso por hoje, a gente vai se falando, a gente se vê aí nas lives, nos vídeos, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Valeu, até logo!